Boa noite. Boa noite. Ministro da Fazenda Joaquim Levy critica a dependência de empresas por juros subsidiados. Poupança tem baixa pelo quinto mês e perde 32 bilhões de reais no ano. Prefeitura promete a entrega de parte da ciclovia da Paulista para o final deste mês. Carros apreendidos continuam se acumulando nos pátios e até nas calçadas das delegacias aqui em São Paulo. Na Malásia, terremoto deixa mais de 130 alpinistas isolados. E a história da famosa sopa de cebola da CEAGESP. Carros apreendidos se acumulam nos pátios e até nas calçadas de algumas delegacias em São Paulo. Um acordo foi fechado entre a Secretaria de Segurança Pública e empresas para que elas guardem estes carros. Mas enquanto os pátios não ficam prontos, os veículos continuam na mesma, o que gera muita reclamação. No Distrito Policial de número 62, em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, os carros até que estão bem organizados. Não ficam jogados nas ruas e estão numa área dentro da delegacia. Diferentemente de outros distritos, como no 22º, em São Miguel Paulista. Aqui são tantos carros apreendidos que alguns ocupam até as vagas de estacionamento da Zona Azul. E pelo estado de cada um deles, é possível ver que já faz muito tempo que estão abandonados. Sempre foi assim. Aqui, desde pequeno, tem carro aqui. Em abril deste ano, mostramos a situação destes mesmos distritos policiais. E de lá para cá, nada mudou. Na época, a preocupação maior era com a dengue. Os carros velhos acumulavam água da chuva, formando possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. Na reportagem, os delegados responsáveis pelas seccionais não quiseram gravar entrevista, mas informaram que a prefeitura vinha realizando periodicamente uma dedetização das áreas. Aqui no 50º Distrito Policial, em Itaim Paulista, também na zona leste da capital, não param de chegar veículos apreendidos, tanto que eles voltaram a ocupar a calçada em frente aqui à delegacia. Isso sem falar dos outros, que estão amontoados aqui no pátio há vários anos. Há 20 dias, a Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou um contrato feito com duas empresas que venceram licitações para criar 2 pátios, com 28.600 vagas. Essas empresas ficarão responsáveis pela guarda e o depósito de carros apreendidos pelas 8 delegacias seccionais de São Paulo. Com um investimento de 16 milhões de reais, os pátios deverão ter áreas para leilões, descontaminação e compactação dos veículos. As empresas têm o prazo de 90 dias para iniciar o serviço. Enquanto isso, a situação de abandono continua. Balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra uma queda no número de mortes e acidentes nas rodovias neste feriado de Corpus Christi. Entre quarta e quinta-feira foram 31 mortes contra 56 em 2 dias de operação em 2014. Já o número de acidentes caiu de 795 no ano passado para 767. Em 2 dias, a Polícia Rodoviária Federal realizou 20 mil testes de bafômetro e 54 prisões. Parte da ciclovia da Avenida Paulista deve ficar pronta no final deste mês. Segundo o consórcio responsável pela obra, a ciclovia será liberada para os ciclistas da Consolação à Praça Oswaldo Cruz no dia 27. Já o acesso ao trecho da Avenida Bernardino de Campos será entregue em 25 de julho. Em março, a Justiça havia determinado a paralisação das obras de todas as novas ciclovias na cidade, menos a da Paulista. As faixas exclusivas para bicicletas são uma das principais bandeiras da gestão Haddad, que já entregou 235 dos 400 quilômetros prometidos. Acontece neste final de semana em São Paulo a 19ª Parada do Orgulho LGBT. O evento terá início na Avenida Paulista com concentração em frente ao MASP a partir das 10 da manhã e seguirá para a Praça da República, onde vão acontecer os shows de 18 trios elétricos. Neste ano, a parada gay, que tem o tema Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim, Vou Ser Sempre Assim, Respeitem-me, teve um investimento menor.
Com a restrição no orçamento, a prefeitura gastou R$1.300.000 dos 2 milhões que seriam destinados à festa. A organização não divulgou quantas pessoas são esperadas, mas a estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis é de que neste final de semana a taxa de ocupação nos estabelecimentos da região da Paulista fique entre 85% e 90%. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, critica a dependência de empresas por juros subsidiados e afirma que o governo está mudando a forma de financiamento do setor privado no Brasil. Levy disse que o modelo de estímulo ao investimento baseado em crédito barato está ultrapassado. Os comentários do ministro são uma crítica indireta ao modelo usado pelo governo federal. Nos últimos anos, constantes injeções de recursos do Tesouro Nacional no BNDES foram feitos para que o banco repassasse dinheiro ao setor privado para impulsionar os investimentos no país. De 2008 a 2014, o volume de empréstimos do BNDES dobrou para cerca de 190 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu reconheço que a situação está difícil e que um emprego bom como o Ministério da Fazenda deve seduzir, né? Isso é a única explicação que eu vejo para essa declaração cândida, digamos. Ou é cínica, ou é burra, ou é ingênua. Nenhuma qualidade do ministro. Porque, veja bem, o problema é o seguinte, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um banco oficial, é um banco público, lida com dinheiro nosso. O empresário vai lá e pede um empréstimo com juro baixo, subsidiado, o banco simplesmente não dá. Acontece que o problema não é esse. O problema do BNDES é que, por exemplo, entre 2012 e 2015, das 1.160 pessoas jurídicas que pediram empréstimos ao BNDES, apenas menos de 5%, 57 empresas, receberam mais da metade desse dinheiro. Agora, como quer evitar uma CPI do BNDES, eles estão aí soltando aos pouquinhos uma transparência que Dilma negou quando vetou a lei. Espero que o Congresso tenha a lucidez de derrubar esse veto, até porque o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que o dinheiro do BNDES é público, é meu e é seu, e é preciso haver um mínimo de transparência. Que explique, por exemplo, como é que Cuba só consegue juros de 12,5% no exterior e o banco oferece empréstimos a 5,4% para o Porto de Mariel, e outros países amigos, Angola, Venezuela, República Dominicana, todo mundo amiguinho aí da esquerda do PT e todo mundo recebendo juros nessa faixa. É isso que o ministro tem que explicar. O ministro, em vez de ficar defendendo essas formas cosméticas de mudar o sistema de empréstimo, deveria decretar de uma vez que o BNDES tem que voltar a ser um banco do desenvolvimento, que usa o dinheiro do povo de forma correta e não escondido debaixo de 7 capas. O problema é esse. Não é que o empresário é mau e viciado em juros subsidiados, não. O problema são os campeões nacionais do Lula, os campeões mundiais do Lula que recebem juros subsidiadíssimos. Viu, ministro? Pois é, depois do fim de semana, na terça-feira, eu volto aqui direto ao assunto, até lá, viu? Na Malásia, terremoto deixa mais de 130 alpinistas isolados numa montanha. O terremoto atingiu a ilha de Bornéu e surpreendeu os alpinistas que escalavam o Monte Kinabalu, o mais alto da Malásia. O tremor de terra provocou deslizamentos e avalanches. Pelo menos 50 pessoas conseguiram descer em segurança. Alguns alpinistas chegaram feridos, mas sem gravidade. Não há informações sobre mortos. Pessoas que ficaram presas no cume da montanha de 4.000 metros de altura postaram nas redes sociais que não podiam descer porque muitas pedras estavam caindo. A Justiça Europeia valida a decisão de tribunal francês a favor da eutanásia para um homem em estado vegetativo.
A Justiça Europeia confirmou a decisão francesa que permite a chamada eutanásia passiva com o fim da alimentação artificial e da hidratação. Vincent Lambert sofreu um acidente de avião em 2008, ficou tetraplégico, tem lesões cerebrais graves e está hospitalizado em Reims, na França. Segundo a mulher de Vincent Lambert, o marido dizia que não queria viver artificialmente se alguma vez ficasse nesta situação. Mas a família está dividida. Os pais católicos disseram que vão continuar a combater a decisão. No Iraque, morreu Tariq Aziz, chefe da diplomacia do ex-ditador Saddam Hussein. Tariq Aziz tinha 79 anos, estava muito doente e tinha sido levado da prisão para um hospital da cidade de Nassiriya, onde morreu. Em 2010, depois da queda do regime de Saddam Hussein, Aziz foi acusado de crimes contra a humanidade e perseguição religiosa e condenado à morte. Mas as novas autoridades nunca se interessaram em executar o ex-número 2 do antigo regime. Chineses conseguem desvirar o navio que naufragou há 4 dias. 2 enormes guindastes foram usados para desvirar o navio que naufragou no rio Yangtze, com 456 pessoas a bordo. As autoridades já confirmaram a morte de 103 pessoas, a maioria idosos que participavam de uma excursão turística. Há 14 sobreviventes, incluindo o capitão do navio. Cerca de 1.200 parentes de vítimas estão na província de Hubei, onde aconteceu a tragédia, e reclamam da falta de informações oficiais. O governo de Pequim prometeu que não vai encobrir as investigações. Empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras tentam convencer o governo federal a perdoá-las da culpa pelos danos causados à estatal. Hoje, os acordos de ressarcimento correm na Controladoria Geral da União. E segundo o jornal Folha de São Paulo, a nova proposta transfere as negociações da CGU para a Advocacia Geral da União e garante um bônus. Os beneficiários ficariam livres da culpa desde que pagassem seus débitos integralmente e à vista. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os trabalhos na CPI da Petrobras. A CPI da Petrobras virou uma espécie de parafuso espanado. Ela gira em falso ao redor do nada. A CPI, como tantas outras, nasceu de uma artimanha. Os deputados forçam uma porta que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça já arrombaram. Finge-se investigar o que já foi investigado. A CPI tinha data de sepultamento marcada para o dia 25 desse mês de junho, mas os deputados, sem alarde, resolveram prorrogar a CPI por mais 60 dias. Ela agora vai até o final de agosto. Quem prorroga o que é inútil, flerta com a autodesmoralização. Há sobre a mesa da CPI mais de 100 requerimentos de convocação já aprovados. Nenhum deles prevê a convocação para depor de algum dos 22 deputados e 12 senadores que são investigados no Supremo Tribunal Federal por suspeita de receber propinas na Petrobras. A Operação Lava Jato colocou o Congresso no banco dos réus, mas a CPI não tem a menor curiosidade para investigar essa pilantragem parlamentar, que é pluripartidária. Você talvez já nem se lembre, mas já houve outras 3 CPIs da Petrobras. Uma em 2009 e outras 2 no ano passado. Uma na Câmara e outra no Senado. Essa, portanto, é a 4ª CPI da Petrobras. Todo esse esforço investigatório teve uma única serventia. Serviu para demonstrar que o Instituto da CPI já foi tão útil ao país, já ajudou inclusive a derrubar um presidente da República. Esse Instituto da CPI faliu. Boa noite. O Rugby para Todos atende 200 crianças na comunidade de Paraisópolis. E após 10 anos de trabalho, atletas do Instituto já integram a seleção brasileira. Conhece essa história na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. É no coração de Paraisópolis, neste campo de futebol, que funciona o Rugby para Todos. Um trabalho comunitário que usa este esporte, que é olímpico, como ferramenta de inclusão social. A gente chegou aqui no voluntariado, sem muita estrutura, mas o projeto se estruturou. Então a gente atende 200 crianças como uma equipe multidisciplinar, um trabalho de educação complementar mesmo. O trabalho é bem próximo das crianças e da família para garantir um futuro melhor para cada uma delas. Os valores do esporte são muito fortes, por ser um esporte de contato, ele exige um código de conduta muito rígido
E isso faz com que a disciplina seja um grande valor que eles têm que aplicar no dia a dia para uma convivência boa e para o resultado melhor do grupo. Eu gosto de tudo, é muito legal. É o tacle, o contato. Aí também porque eu estou se esforçando muito para estudar, para aprender. A gente tem no mínimo 2 jogadores, um na categoria masculina e outro na feminina, que tem grandes chances de comporem o elenco da seleção. Eles já fazem parte do grupo da seleção permanente, são jogadores jovens, mas estão sendo apontados como grandes promessas e capazes de integrarem a seleção nos Jogos Olímpicos já em 2016. Hoje é o meu maior sonho jogar as Olimpíadas, estar lá representando o Brasil, dando o meu melhor, jogando contra os melhores. Não me imaginava na seleção assim, eu falava, eu vou jogar, tipo, sabe, por diversão, mas hoje está sendo tipo uma profissão mesmo. E está me ajudando muito, com responsabilidade, com compromisso, com amor. Começa amanhã no Museu da Imagem e do Som, o MIS, o Festival de Videoclipes. O pessoal passou a tarde na montagem do palco para os shows que prometem embalar o fim de semana no MIS, o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Diversos artistas como o Thiago Petit vão fazer a trilha sonora ao vivo do Music Video Festival, ou o Festival de Videoclipe. São 4 prêmios ao todo. 2 para os clipes nacionais e 2 para os estrangeiros. Um na avaliação dos jurados e outro na opinião do público. Nas 2 edições anteriores, 30 mil pessoas participaram da premiação e dos debates. A gente discute basicamente videoclipe, então como foi para o artista fazer, de onde vêm as ideias, qual a relação dele com o diretor ou diretora. Além dos shows e dos debates, o visitante também é convidado a interagir com algumas instalações, por exemplo, como essa. Parece aqui um óculos especial com um celular, mas isso aqui é realidade virtual de um clipe da Bjork. É um novo clipe dela que só foi apresentado lá em Nova York e colocando aqui a sensação é que você está na praia onde o clipe foi filmado lá na Islândia. E é muito interessante porque você olha para cima, para baixo e com o som aqui você está dentro da praia, transportado para o lugar. É uma experiência muito além do 3D. Meg Wells, a curadora internacional do festival, que trouxe o aparelho com o clipe da Bjork para cá, acredita que esse só é o começo. Eu acho que isso será mais elaborado, você terá mais sensações além da cabeça, mas também no corpo. Você terá mais para controlar num videoclipe no futuro, diz ela. Um dos diretores de audiovisual mais renomados da atualidade em todo o mundo, o australiano Daniel Eskew, diz que você não pode ser escravo da tecnologia, mas é uma ferramenta fantástica para fazer qualquer ideia possível. A dele estourou na internet, com o videoclipe visto mais de 700 mil vezes em um ano. O festival vai até domingo e pode ser visitado das 2 da tarde às 10 da noite. O MIS fica na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa. A entrada é gratuita. A seguir, poupança tem baixa pelo 5º mês e perde 32 bilhões de reais no ano. E ainda a tradicional sopa de cebola da CEAGESP. A receita é antiga, da década de 60, de quando o prato era servido no antigo Ceasa. Buscar a perfeição é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber.
São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, José Armando Vanucci faz uma entrevista com a atriz Denise Fraga. Tem bate-papo com duas humoristas, a Michele Machado e a Marcela Leal. Eu acho que nem preciso dizer que vai ser um papo absolutamente descontraído. E no musical... o designer de joias, Guerreiro, vai mostrar que também entende tudo de música. É um mega cantor. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando. Poupança registra perdas de 32 bilhões e 200 milhões de reais nos 5 primeiros meses do ano. A informação foi divulgada pelo Banco Central. Pelo 5º mês consecutivo, os saques foram superiores aos depósitos. Em maio, foram sacados pouco mais de 3 bilhões de reais da modalidade mais tradicional de investimento do país. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, dá dicas importantes para o planejamento da viagem de férias. Em dia de feriadão, talvez seja melhor deixar um pouquinho de lado as notícias mais tristes da economia brasileira. Como já estamos em junho, melhor falar um pouco da economia das férias de julho. Muita gente que pretende viajar ainda não decidiu o destino. Mas, para quem ainda sonha em viajar para o exterior, é bom pensar 2 vezes ou 3 vezes. O dólar fechou hoje a R$ 3,15. Esse nem é o dólar turismo, mas o dólar comercial. Quem vai viajar está pagando pelo menos R$ 3,30. Parece caro, é bem caro. No final do ano passado, o dólar turismo estava em R$ 2,80. Quer dizer, desde então, subiu quase 18%. A comparação fica bem assustadora quando a gente lembra da taxa de câmbio das férias de julho do ano passado. O dólar turismo estava em R$ 2,33 na média do mês. Isto é, desde junho do ano passado, o aumento foi de quase 42%. Em suma, sua viagem para o exterior, de cara, pode ficar 42% mais cara. A crise reduziu algum preço? Pode ser que sim, pode. Pois a redução mais interessante está no preço das passagens aéreas para o exterior. O problema é que o preço de passagem aérea, como todo mundo sabe, varia muitíssimo, dependendo de data da compra, dia, hora e lugar da viagem. No entanto, as empresas estão se virando para encher os aviões, sabendo procurar há promoções. No mais, viajar para os Estados Unidos ficou mais caro que viajar para a Europa. O real se desvalorizou mais em relação ao dólar do que em relação ao euro ou outras moedas europeias. Voltando ao dólar, a moeda americana está cara agora e pode dar um salto enorme de um dia para o outro. O dólar está muito volátil, variando demais em pouco tempo, porque há idas e vindas na especulação sobre mudanças importantes na política econômica americana, nas taxas de juros de lá. De repente, a depender do noticiário econômico, o dólar pode dar um salto em poucos dias para, por exemplo, R$ 3,30, patamar onde já esteve esse ano. Quer dizer, ao voltar da viagem, a sua conta pode estar ainda maior se você já não tem alguma reserva em dólar. Em resumo, se vai viajar para fora ou para qualquer lugar, dê uma olhada nas promoções, em especial pelo Brasil. Neste ano, é melhor ser ainda mais prudente em tudo. Boa noite. Para quem gosta de frio e gastronomia, uma boa pedida é o Festival de Sopas da CEAGESP. O evento tem caldos de diversos sabores, mas o carro-chefe é a famosa sopa de cebola. A receita é antiga, da década de 60, de quando o prato era servido no antigo Ceasa. A sopa, que atrai paulistanos de todas as regiões e até gente de fora da cidade, é cara de São Paulo. Fumegando e borbulhando na cumbuquinha de barro. Mas qual será o segredo da sopa mais famosa de São Paulo? O segredo eu não sei, mas que ela é uma delícia, ela é. Quem revela a receita é o chefe mineiro Ivair Félix, que tem mais de 30 anos de carreira. Na panela, alho, cebola, cenoura, carne em pedaços, aipo, alho poró, tomate, pimenta do reino. O caldo desse refogado é a base. Em outra panela, manteiga, farinha de trigo e ela de novo, cebola. Só que agora cortada bem fininha. Se essa cebola ela é cortada muito grossa, demora no cozimento. Aí vem o vinho branco, um toque de sal, uma fatia de pão italiano e queijo parmesão por cima. Após 5 minutos para gratinar, está pronta a preferida do Festival de Sopas da CEAGESP, que acontece desde 2009.
Ela é muito gostosa, todos os anos eu venho e sempre tem que ter. Um time de 12 pessoas ajuda a preparar sopa para um batalhão. Aqui na cozinha a gente nota que a preparação da sopa é bem proporcional ao tamanho da fama dela. O refogado, por exemplo, é preparado em uma caldeira de 250 litros. E aqui desse lado a equipe já está tocando os preparativos da sopa. Tem cebola sendo refogada nesse panelão, são de 10 a 15 quilos. E ali do outro lado já tem a sopa prontinha para ser servida no salão. Mas antes, vamos voltar aos anos 60. Esses são trabalhadores na fila do antigo restaurante da Ciagesp, um dos únicos locais em São Paulo que servia comida de madrugada. A sopa de cebola era um sucesso. Nos anos 80, o restaurante fechou as portas e a receita deixou saudades. Até voltar com tudo em 2009, justamente pelas mãos habilidosas do chefe Ivair. Eles pegaram pessoas da época e esse público ia lá nesse local, experimentava as sopas e falava, olha, essa aqui está idêntica. Essa aqui ainda falta mais cozimento. A cebola era cortada na faca, mas hoje o ralador industrial agiliza o processo. Descascar quilos e quilos na mão é que por enquanto não teve solução. Quanta cebola você corta por dia mais ou menos? Saco na faixa de 12 a 15. E quanto isso dá em quilos mais ou menos? Deve dar uns 10 quilos, né? Cansa não? Cansa. O festival também revela outros sabores. Abóbora com carne seca, outra clássica. Sopa doce, isso mesmo, chocolate com morango, tipo um fundi. E até a sopa detox, de inhame, cenoura e feijão azuki. Algumas receitas não vai opção nenhuma de carne, aí a gente vai dando uma variada para atender tanto o público vegetariano, o público vegano, são várias opções, sem glúten também. Para quem acha que sopa engorda, então não tem desculpa mais, né? Não tem mais desculpa, exatamente. Com tantos sabores, fica difícil escolher a melhor, mas pelo visto, a de cebola não vai perder o título tão já. Começa com a sopa de cebola, experimenta as outras e depois termina com a sopa de cebola. Ah, é um ritual então. Tem um ritual, não é assim, né? O festival vai até o dia 30 de agosto, de quarta a domingo, sempre de noite. O preço é fixo, R$ 32,90 por pessoa. Os dias estão mais quentes e ensolarados e as noites continuam frias. Esse tempo típico de outono vai continuar pelo menos até a semana que vem. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O final de semana será bem típico de outono, quente à tarde e frio na madrugada. Isso porque todo o estado de São Paulo será influenciado por uma grande massa de ar seco que afasta as chuvas e deixa os dias ensolarados com um friozinho à noite e de manhãzinha. Na faixa leste, o dia até amanhece com névoa, mas ainda pela manhã o sol aparece e brilha forte, praticamente sem nebulosidade o dia todo. Vamos às temperaturas em algumas cidades? Aqui na capital, mínima nessa madrugada de 13 graus e máxima à tarde de 26. Em Presidente Bernardes, no oeste do estado, friozinho de 18 graus de manhãzinha e calor à tarde de 32 graus. As menores temperaturas do estado serão registradas em Campos do Jordão, mínima de 7 e máxima de 18 graus, mas com tempo firme e ensolarado. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você. A gente volta amanhã às 19 horas. Até lá. Não perca a performance da banda James no Ouça. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento